do Rei. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Descobri que em ti existe justiça, aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar, esperar. Eu descobri que tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus.
aleluia, 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 aleluia. Amém? Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora a gente quer cantar uma música especial para um público muito especial dessa igreja. Quantas crianças a gente tem aqui? Olha, tem criança com 80 anos levantando a mão. Não. Por favor, né, gente? Tá jóia, então tá certo. Para as crianças de verdade, aquelas pequenininhas, e para as crianças que têm o espírito de criança, os mais velhos, a gente quer cantar uma música que fala da história de um rapaz pequenininho e de um cara bem grandão. Presta atenção. Sempre sobra pra mim, viu? Quem souber canta junto, tá bom? Vamos lá. Sou o rapaz Davi com sua funda em mão. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 seixos pra se tomou. E uma pedrinha pôs a funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs a funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio ao chão. E o gigante veio ao chão. Sim, veio ao chão. Sou o rapaz Davi, Com sua funda em mão. sua funda em Sou o mão. rapaz Davi, Sou o rapaz rapaz de oração. de oração. Sou o rapaz Davi, Sou o rapaz lá Davi no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 seixos pra se tomou. E uma pedrinha pôs a funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs a funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma Pedrinha foi para o ar e o gigante veio. o gigante veio ao O gigante, o gigante veio, 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 veio ao... E o gigante veio ao chão. Derrubamos o gigante. Sempre sobra pra mim, já viram, né? Isso aí. Se você sabe, canta essa música com a gente, enche o seu coração de alegria e louva, porque o céu começa aqui. Eu já ouvi falar Que o gigante está cansado. de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus
estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Só vocês. O céu é pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. A queima de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra o céu será ali. Amém. Que alegria. Deus seja louvado. À tarde. Vem à tarde que a gente canta. À tarde a gente vai cantar. E toda a igreja vai cantar junto, amém? Tá joia. Olha só, gente. A gente vem aqui nesse lugar maravilhoso adorar o nome de Deus, mas a gente tem as nossas lutas, nosso sofrimento, e muitas vezes o nosso coração fica até meio endurecido. Saiba de uma coisa: se você buscar a Deus com fé, Ele pode te dar um novo coração, pode mudar a sua vida. Confie nisso, que essa música possa ser para você um bálsamo, que Deus possa acalmar o seu coração e dar a você uma nova perspectiva de vida. Coração sofrido, moído, sem forças para prosseguir, partido, sofrido, precisando de reparação, já não sabe mais onde ir, já não sabe nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção.
pode restaurar seu coração e escrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, me dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, escrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. Eu disse ontem e repito para mim, para o quarteto, está sendo uma alegria estar com vocês aqui nesse final de semana tão especial, quando se comemora, obrigado, os 60 anos da Igreja de Botafogo, e também por saber que por alguns anos, aliás, por vários anos, a Igreja de Botafogo foi sede do Ministério A Voz da Profecia. Então, para a gente é uma alegria estar aqui com vocês nesse final de semana. Deus continue abençoando a todos. Eu gostaria de saber se vocês têm disposição ainda para uma mensagem bíblica. E aí, dá para aguentar? Força e em nome de Jesus. Mas se alguém durante a mensagem precisar sair, por favor, não se sinta constrangido, tá bom? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, Senhor, muito obrigado por estarmos juntos na Tua casa. Como é bom Te louvar, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença. Como foi maravilhoso ver tantas pessoas se batizando e entregando a vida ao Senhor. Glórias a Ti por tudo, Pai. E nessa hora eu Te peço, Senhor, ilumina-me ao apresentar a Tua palavra.
todos nós, os que estamos aqui no templo e os que acompanham pela internet, que nós sejamos alimentados com a palavra viva do Evangelho. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Vamos ao Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, no verso 25 está escrito assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Já quero lhes dizer que Jesus não se impressionava com as multidões. Nós é que normalmente ficamos impressionados quando vemos muitas pessoas reunidas no mesmo lugar. Mas Jesus não se impressionava com as multidões, porque Jesus sabia que no meio das multidões, alguns de fato eram seus seguidores, discípulos, mas outros eram meros admiradores, alguns inclusive apenas curiosos. Jesus sabia que no meio das multidões existiam os salvos e os perdidos. Sabia inclusive que muitos que estavam ali eram opositores, estavam na multidão apenas para ouvi-lo e criticá-lo. Jesus não se impressionava com as multidões, e aliás, ele não falava para agradar as multidões. Isso não significa que Jesus fosse desagradável, mas a sua intenção não era agradar. A sua intenção era salvar. Jesus não dizia o que as pessoas queriam ouvir, mas o que ele entendia que era necessário ouvir para que elas fossem salvas. Essa mensagem que eu tenho para vocês hoje é assim desafiadora. Orei, pedi a Deus para me orientar e escolhi para o aniversário da igreja essa mensagem desafiadora. Um tema abordado por Jesus diversas vezes, mas lamentavelmente evitado por muitos pregadores, especialmente na atualidade, mais preocupados com o politicamente correto do que com o ensino bíblico. Nesse texto que nós vamos ler, eu vejo aqui 3 condições apresentadas por Cristo que nos identificam como discípulos dele. A primeira está aqui, Lucas 14, agora no verso 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira condição, Jesus diz: se alguém vem a mim e não me ama mais. Essa minha Bíblia aqui é a Nova Almeida atualizada. Na Almeida atualizada tradicional, talvez você tenha aí, está escrito assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Parece uma linguagem assim até estranha e ofensiva, não é? Mas o sentido do texto no original grego é esse, o sentido comparativo de amar menos ou amar mais. Por isso que na Nova Almeida já está assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Cristo está dizendo com isso que se somos discípulos dele, a nossa lealdade suprema é a Ele. É preciso amá-lo mais do que amamos nossos pais, nossos filhos. Os que me acompanham sabem, até porque eu tenho mania de falar muito da minha família. Eu tenho 2 filhas e são muito lindas. Nem daria para ser diferente, né? Filho de peixe, convencidinho, se acha. Tem gente que não se enxerga, mas é sério, minhas meninas são muito lindas, por fora e por dentro, graças a Deus.
Deus sabe o quanto eu amo essas meninas. Eu daria, não tenho dúvida, a minha vida no lugar delas, se preciso fosse. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que se eu sou de fato discípulo dele, eu devo amá-lo mais do que amo minhas próprias filhas. Se você não me amar mais, diz Cristo, você não pode ser meu discípulo. Se você acha esse texto forte, eu vou deixar marcado aqui na minha Bíblia e vou convidar você agora para Mateus capítulo 10. Porque esse aqui parece-me mais forte ainda. Mateus capítulo 10, a partir do verso 34. Olha só o que Jesus diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A mesma ideia, não é? Não pode ser meu discípulo, não é digno de ser meu discípulo. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Jesus diz assim: ei, não se enganem. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Ora, como assim? Ele não é o príncipe da paz? Eu vim, diz Cristo, trazer divisão. Não seria união? Será que ele se equivocou? O equívoco foi na anotação de Mateus? Ou na tradução do texto bíblico? Não, está tudo certo. Jesus disse: eu vim causar divisão. Eu vim trazer espada e não paz. Causar divisão entre pai e mãe, aliás, pai e filho, não é? Entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Se bem que, fala sério, entre nora e sogra, não é? Não precisa nem de Jesus para ter divisão, né? O pau quebra naturalmente. Tadinhas das sogras. Essas santas mulheres às vezes sofrem tanto com algumas noras terríveis, não é? O Senhor tenha misericórdia das pobres e sofridas sogras. Finalmente alguém para defender essa causa. Tadinhas, elas são tão perseguidas. Mas olha, falando sério, esse texto aqui é impactante, não é? Como assim Jesus diz que veio causar divisão na família? Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. É claro que a gente precisa ler e pedir ao Espírito Santo para nos dar entendimento, discernimento. É óbvio que o propósito do Evangelho não é causar divisão em família nenhuma. Contudo, não raras vezes, esse é o resultado do Evangelho. Você compreende? Eu vou repetir. Não é objetivo, o propósito do Evangelho causar divisão em família nenhuma. Contudo, essa muitas vezes é a consequência do Evangelho chegar numa casa, porque uns aceitam e outros rejeitam. Muitas vezes da mesma família, não é assim? Oh, quantas pessoas por aí sofrem porque receberam o Evangelho, aceitaram, porém esse mesmo Evangelho é rejeitado pelos que lhes são mais queridos. Jesus está dizendo assim: se o Evangelho chega para você, você aceita, a sua família rejeita, você prova que me ama mais do que os seus, quando você permanece aceitando, vivendo de maneira plena o Evangelho, mesmo que sua família rejeite o Evangelho e consequentemente rejeite você por causa do Evangelho. Se você desiste de ser meu discípulo por conta dos mais íntimos, mais queridos seus,
desistirem, rejeitarem, então você mostra que não é meu discípulo. O meu discípulo é aquele que me assume, goste quem gostar, custe o que custar. Por que muitas pessoas queridas da gente e que nos amam, muitas vezes não nos compreendem quando nós aceitamos o Evangelho? Porque eles não viram o que nós vimos, não ouviram o que nós ouvimos, ainda não experimentaram o que nós experimentamos. É por isso que eles não creem no que nós cremos. Então eles não nos entendem, mas nós precisamos compreendê-los. Muitas vezes eles se sentem impacientes conosco, mas nós precisamos ter paciência com eles. Deus quer usar você para salvar toda a sua família. Não desista de Cristo, jamais. Porém também não abandone sua família, porque insisto, Deus quer usar você para salvar os seus. Mas cuidado, o diabo pode também usar os seus para tentar levar você a se perder. Em vez de aqueles que rejeitam o Evangelho influenciarem você na direção contrária a Deus, que Deus lhe use para que você os influencie na direção do Senhor. Mas o verdadeiro discípulo meu, diz Cristo, é aquele que me assume, que me aceita, que vive em lealdade a mim, ainda que os seus mais queridos rejeitem o Evangelho e o próprio discípulo dele. Vamos voltar a Lucas 14, agora no verso 27. Jesus diz assim: e quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando você lê o texto, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, o que você entende como cruz? Algumas pessoas costumam pensar assim: não, a cruz aqui está falando dos sofrimentos da vida, enfermidade, desemprego, problemas familiares, relacionamentos quebrados. Outros, quando leem esse texto, pensam assim: a cruz, a graça, o perdão, o amor, tudo lindo. Mas olha, acreditem numa coisa: os ouvintes de Cristo, os que estavam ali no auditório de Cristo, nas multidões ouvindo Jesus pregar, quando Cristo disse assim: e se alguém, verso 27, não é? E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz, para os ouvintes de Cristo, não tem a ver com graça, com perdão, com salvação. Para os ouvintes de Cristo, cruz aqui também não tinha a ver com os sofrimentos da vida, desemprego, doença. Eles relacionavam cruz imediatamente à morte, e morte precedida de muito sofrimento. A cruz era um instrumento de morte, aplicado pelos romanos a muitos criminosos, aos piores criminosos. Então, quando Cristo disse assim: se alguém vem após mim, se não tomar a sua cruz, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Os ouvintes de Cristo entenderam que Jesus estava falando de morte. O que seria isso? Como assim morte? A proposta do Evangelho não é de vida e vida eterna? É que para viver precisa primeiro morrer. Lucas capítulo 9, verso 23. Esse vocês também conhecem. Jesus disse assim: se alguém vem após mim, dia a dia, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A morte aqui é para minha vontade,
para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Para cada um que se torna nova criatura em Cristo, há uma cruz, na qual deve ser crucificada a velha criatura. Você compreende? Para cada um que pela conversão, pelo novo nascimento, recebe natureza espiritual, há uma cruz na qual deve ser crucificada a natureza carnal. É isso que Cristo está dizendo. Se você de fato é meu discípulo, você terá que negar-se a si mesmo muitas vezes. Por isso que Jesus diz assim: dia a dia, a luta é diária. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é fácil? Moleza, na boa. Como diz o outro lá, sabe nada, inocente. Se isso fosse fácil, nós não viveríamos num tempo e num país onde tantos se declaram cristãos, mas tão distantes vivem do verdadeiro cristianismo. 87% da população brasileira, segundo o IBGE, se declaram como cristãos. Imaginem vocês se nós tivéssemos de fato 87% da população brasileira vivendo como verdadeiros discípulos de Cristo. Que país seria esse? A maioria dos que se declaram cristãos no Brasil e no mundo vive iludida com relação à sua verdadeira condição espiritual. Porque na hora de negar-se a si mesmo, eles estão negando a vontade de Deus e vivendo de acordo com a cabeça, com o pensamento deles, com a conveniência deles. Alguns inclusive com a Bíblia na mão, se propondo a reinterpretar a Bíblia. Se o seu Deus nunca lhe diz não, esse de fato é o seu Deus, criado por você. Essa é a sua versão de Deus. Mas definitivamente esse não é o verdadeiro Deus, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia muitas vezes diz não. Se você é meu discípulo, Jesus diz assim: quando sua vontade se conflita com a minha, você desiste da sua e faz a minha vontade. Isso vai machucar você, vai doer em você, você vai sofrer. É como uma cruz que você carrega, mas você precisa carregar essa cruz até que sua velha natureza esteja morta na cruz. Porque somente quando o velho homem morre na cruz é que o novo homem nasce no reino de Deus. Se na hora do conflito entre sua vontade e a de Deus, você opta por sua vontade, você não é discípulo de Cristo. Você está na verdade iludido com relação à sua verdadeira condição espiritual. Não por acaso Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. E talvez você esteja pensando assim: ih, pastor, tá difícil aí esse sermão, hein? Calma, muita calma nessa alma. Começa assim e depois melhora. Vamos ser otimistas. Afinal de contas, esse é o Evangelho. Deus não nos chama para a morte, sim para a vida. É verdade que na hora de desistir da nossa vontade para fazermos a vontade de Deus dói. Eu sei bem do que estou falando para vocês. Eu também sou gente como você é. Pastor também tem suas lutas, inclusive contra o pecado. Como é difícil, irmãos, quando a gente quer fazer uma coisa e a palavra de Deus diz: não, não é por aí. Mas olha, creia nisso. Todo não de Deus tem um propósito de cuidar da gente, de nos abençoar. Quando Cristo diz assim: se você vem após mim, você tem que negar-se a si mesmo dia a dia.
Parece que ele está sendo muito durão, muito radical, não é? Autoritário, até um déspota. Ei, olha o seguinte, é meu discípulo, então quem manda sou eu. Ou você faz minha vontade ou nada feito. Parece muito autoritário, mas por favor creia, Deus só está tentando cuidar de você e de mim. Quando nossa vontade está se conflitando com a dele, é porque ele sabe que se a gente viver de acordo com nossa vontade, com nossa cabeça, nós seremos conduzidos à morte, morte eterna. Quando Deus diz não, ele só está cuidando da gente. Jesus diz: entrem pela porta estreita, sigam pelo caminho apertado, no final o que tem lá? Tem vida. Deus quer nos levar à vida, mas ele não ilude seus seguidores. Até chegar lá, o caminho é apertado, a porta é estreita. E olha aqui uma coisa, não há nenhum problema com o caminho. O problema está com os caminhantes. O problema não está no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. O problema está com você e comigo, que nós somos imperfeitos. O caminho de Deus é o caminho da bondade, da pureza, da santidade. E eu sou maldoso, eu sou impuro, eu sou pecador. É por isso que é difícil para mim andar no caminho de Deus. O problema não está lá, está aqui. E não adianta tentar mudar o caminho de Deus para ficar mais fácil para você, isso não funciona. Porque o caminho de Deus não pode, não precisa ser mudado. Quem precisa mudar sou eu. Eu é que preciso me adaptar à vontade de Deus e não tentar adaptar a palavra de Deus à minha vontade, meu pensamento, minha conveniência, meus desejos. Eu posso estar com a Bíblia na mão e caminhando na direção da perdição, se eu estou buscando um caminho alternativo que não está de acordo com assim diz o Senhor. Ei, diz Jesus, você é meu discípulo, é? Então tá, prova isso. Na hora que você quiser uma coisa e eu desejar outra, prova para mim, desistindo da sua vontade e fazendo a minha. Quer ver outra condição? A terceira agora, aqui mesmo em Lucas 14, agora no verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Você dirá, pastor, peraí, renunciar a tudo o que tem? E quem tem muito? E quem tem pouco, tadinho? Já tem tão pouco? E ainda tem que renunciar a tudo que tem? Como assim? Eu tenho muitas coisas e vou renunciar a tudo e ficar aí. O que ele está dizendo para a gente aqui é o que ele disse para o jovem rico, seria isso: venda tudo o que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Calma, não é bem assim. De acordo com o contexto, nós entendemos que quando Jesus diz assim: se alguém... Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Cristo está se referindo a tudo aquilo que compete com Ele, que queira ser mais importante do que Ele, ou tudo aquilo que se conflita com Ele, que é contrário à sua vontade. Se você é meu discípulo, você tem que abrir mão de tudo que esteja contrário ao que eu quero para você. E a razão é simples: Jesus é melhor do que tudo. A razão porque você deve viver um conflito até com sua família, na verdade sua família com você, mas você deve permanecer firme na sua fé, é porque Jesus é melhor do que a sua família, do que os mais queridos. A razão por que você deve deixar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus é porque Jesus é melhor do que você, do que sua natureza. Jesus é melhor do que tudo. E somente quando a gente compreende isso e vive isso, é que nós nos tornamos verdadeiramente discípulos de Cristo. E meus irmãos, quando você vive para valer o cristianismo, você percebe que, a despeito das dificuldades, nada há de mais maravilhoso nesse mundo. Como eu disse ontem, e eu gosto sempre de dizer isso,
Quem é discípulo de Cristo sabe de onde veio. Não fica à mercê de uma imensidão de teorias, de ideologias, de filosofias, de conjecturas humanas, que só enchem a cabeça das pessoas de bobagens e fazem com que elas se sintam com desvalor. Quando você é discípulo de Cristo, você conhece sua origem, você sabe de onde você veio. Em Cristo você encontra a sua identidade. Quem é discípulo de Cristo sabe o propósito, a razão, o sentido da vida. Ainda que não tenha todas as respostas, mas a palavra de Deus nos orienta e nos dá uma compreensão da realidade presente. Sabemos de onde viemos, onde estamos e mais que isso, quando você é discípulo de Cristo, você sabe para onde vai. Há um destino glorioso para aqueles que confiam no Senhor. A sepultura não é a nossa morada definitiva, porque um dia o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e também nosso bendito Salvador, Ele se manifestará em glória para buscar o seu povo. Se os homens crerem ou não, Ele virá, conforme a sua palavra, porque Deus é fiel. E quando Cristo se manifestar, está escrito: os que morreram confiantes em Cristo ressuscitarão com um corpo novo, perfeito e glorificado, e estaremos com eles e todos eternamente na presença do Senhor. Difícil? Difícil. Não se iluda, mas por favor também não se desanime, porque tudo é possível para aquele que nos chamou. É Deus quem capacita os seus filhos. Eu já contei isso aqui em outro momento, até na TV, mas deixa eu falar aqui. Se você já ouviu, me permita ouvir de novo. Quando eu recebi o convite para trabalhar na Novo Tempo, e por sinal está ali o pastor Toninho, foi ele que ligou para mim. Isso há 8 anos, exatamente 8 anos. Outubro de 2015. Ele me ligou e eu estava inclusive numa viagem, parei o carro num posto, e ele me disse assim: pastor Gilson, eu queria lhe fazer um convite. Você gostaria de trabalhar na Novo Tempo? Nós estamos pensando em fazer um programa evangelístico, mais um programa. É um programa ao vivo, você pregaria 2 vezes por semana. E ele foi falando assim, minha cabeça foi girando. Eu falei, pastor, o senhor tem certeza que essa ligação era para mim? Ele disse: não, é você mesmo. Eu disse: pastor, puxa vida, seria incrível. Resumindo a história, até o convite se confirmar, isso durou pouco mais de um mês. Assim que eu desliguei o telefone, eu estava assim dominado por uma alegria muito grande, porque eu sempre assistia a Novo Tempo, me emocionava com algumas mensagens, mas de repente me imaginar ali pregando para milhares de pessoas, eu fiquei encantado assim, deslumbrado com o convite. Falei: meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas o será que eu vou conseguir começou a ficar mais forte do que, oh, que legal. Eu fui ficando muito mais ansioso, tenso e preocupado do que feliz. Pense num homem tremendo nas bases. E a minha esposa dizia: Gilson, calma, você tem tanta experiência, já não é mais um garoto. E se estão chamando é porque acreditam que você vai dar conta, Deus vai te abençoar. E eu dizia: mas e se não der? 2 sermões, toda semana, inéditos. Onde é que eu vou arrumar tanto sermão? Foi me dando uma tremedeira, um medão assim, geral, é verdade. Um dia uma das minhas filhas, a Kathleen, que por sinal trabalha na Novo Tempo, ela disse assim para mim: pai, como é que é um pensamento que fala assim de capacitar, chamados, como é que é aquilo mesmo? Eu disse assim: não, filho, o pensamento é assim: Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. E ela me disse: pai, legal, não é? Eu disse: legal. Aí ela me disse assim: você já deve ter dito isso para muita gente, não é? Inclusive para pastores mais jovens. E eu disse: sim, eu já disse. Aí eu já entendi onde minha filha ia chegar. Não demorou, ela me olhou bem nos olhos e disse assim: pai, então viva a sua pregação.
Foi nocaute, não é? Eu tenho certeza que aquele dia Deus usou a minha filhinha para me dizer assim: não tenha medo. Se eu estou chamando você, eu vou capacitar você. Irmãos, em nome de Jesus, eu lhes peço, não tenham medo de viver o cristianismo bíblico. Permitam-me a franqueza. Não o pseudo-cristianismo. O cristianismo falso, sem cruz. A gente vive num tempo quando se fala muito na cruz nas igrejas, mas só se fala da cruz do Cristo e não se fala mais da cruz do cristão. Assim como houve uma cruz para o Cristo, há uma cruz para todo seguidor dele. E lembre-se, nessa cruz deve morrer o velho homem, a velha mulher. Nessa cruz deve ser crucificada a natureza carnal, para que a natureza espiritual flua, seja dominante, transbordante, para a glória de Deus, para a sua felicidade e para que a sua vida seja luz para os seus semelhantes, começando com os que estão dentro da sua própria casa, inclusive aqueles que talvez rejeitem o Evangelho. Não tenha medo, porque quando Deus chama, Deus capacita. Mas Deus só capacita aqueles que, ao ouvirem seu chamado, se humilham na sua presença e dizem: Senhor, eu não dou conta por mim mesmo, mas eu me humilho aqui e te peço, capacita-me, ajuda-me. E Deus fará por você aquilo que você julga impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu já vi tantos pecadores se tornarem santos. E quando eu estou falando de pecadores, estou falando de pecadorzão. Eu já conheci alguns que até o diabo corria deles. Mas hoje são homens e mulheres que vivem para a glória do Senhor, porque Deus capacita todos aqueles aos quais Ele chama. Mas esses chamados precisam se humilhar na presença dEle e precisam dizer: Senhor, me ajude a crucificar a minha vontade, para que a Tua vontade prevaleça na minha vida. Me ajuda a Te assumir, Senhor, dentro de casa. Me ajude a Te assumir na faculdade, na escola, na rua. Me ajude a Te assumir, Senhor, no meu trabalho. E se zombarem de mim por causa da minha fé, me ajude a amar os que zombam, mas não desistir da minha fé, dos meus valores, dos meus princípios. Me ajuda, Senhor, me ajuda a abrir mão de tudo aquilo que queira concorrer com o Senhor, porque o Senhor é o primeiro, é o principal na minha vida. Ore assim, hoje, amanhã, todos os dias, porque a luta é diária. Jesus diz: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas um dia Ele vai trocar a cruz pela coroa. A vitória é certa para quem permanece no caminho. Por isso Jesus diz assim: siga-me, ande nos meus passos, ande na minha direção, fique perto de mim. Eu vou à frente, abrindo o caminho para você, mas você vem pertinho. Não tire seus olhos de mim, fica ligado, fica próximo. Ande como eu ando, fale como eu falo, faça o que eu faço, e você vai ver, do mesmo jeito que eu venci, você vai vencer, a sua vitória será completa. E olha aqui uma coisa, mesmo antes do glorioso dia da manifestação de Cristo, quando a cruz será transformada em coroa, mesmo antes desse dia, você verá que, sendo discípulo de Cristo para valer, já é muito melhor do que antes. E você dirá: mas pastor, você não disse que é difícil? É difícil. Mas quem te falou que as coisas difíceis são necessariamente ruins? Tem tanta coisa difícil que é boa, não é? Não é fácil andar no caminho de Deus, porém, nada mais maravilhoso do que isso. Eu sei o que estou dizendo, não só por minha experiência, mas pela experiência de centenas, milhares de pessoas que eu conheço por esse Brasil e por esse mundo. É maravilhoso andar no caminho de Cristo.
E para completar, ainda vem depois a vida eterna. E só para terminar, antes eu pensava que a vida eterna seria legal porque a gente vai viver e nunca morrer, não é? Eu era menino e ficava pensando assim, gente, que coisa bacana, vive e não morre, E eu pensava, a vida eterna vai ser muito legal. Só que o tempo passou, e eu fui vivendo e percebendo que tem muita gente nesse mundo que até tem uma vida longa, mas muito sofrida, não é? Com muitas dores, sofrendo muitas injustiças, enfim. Sabe o que eu descobri? Que o melhor da vida eterna não vai ser viver e nunca morrer. Isso vai ser extraordinário, sim. Mas o melhor da eternidade será como nós vamos viver. Mais importante do que a quantidade de vida será a qualidade da nossa vida. Você compreende? O melhor da vida eterna será o fato de que na presença do Senhor, toda raiz e todo ramo de mal, de pecado será completamente destruído. O melhor da eternidade será o fato de que, conectados de maneira plena a Cristo, nossa natureza inferior, carnal, será arrancada de nós, e nós seremos dominados por uma nova natureza, uma natureza espiritual. Aí nós experimentaremos a verdadeira felicidade para a qual nós somos criados. Porém, vivemos essa vidinha estragada pelo pecado. E você dirá, pastor, a vidinha estragada, mas mesmo assim a gente não quer perdê-la, não é? Não, porque viver é bom, mesmo com dores. Mas imagine você como será viver quando as dores se findarem por completo, quando Deus fizer novas todas as coisas. Aí é que nós vamos descobrir para que nós fomos criados. Aí que nós vamos descobrir o que de fato é a vida, vida plena, não só em quantidade, mas também em qualidade. Por isso que Jesus diz assim: sigam-me, porque no final tem vida para vocês. Deus nos abençoe. O quarteto tem uma última música que será cantada agora. Esse inclusive é um dos clássicos do quarteto Arautos do Rei. E eu gosto muito dessa canção. Aliás, eu gosto de todas, mas algumas são preferidas, né? Essa canção, ela é desafiadora. Ela chama a gente para real. Ela diz assim, se Cristo for o primeiro na sua vida, a sua vitória é certa. Mas se Ele não for o primeiro, você está iludido quanto à sua condição espiritual. Você vai fracassar, é só uma questão de tempo. Mas se Cristo for o primeiro, sua vitória está garantida, porque a vitória dele é a nossa vitória. Vamos ouvir essa linda música, depois nós vamos orar juntos. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver
você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Que bom, glória a Deus. Saia com essa certeza, Deus tem vitória para você. Não fique tristezinho, desanimado, pensando que não vai dar. Vai dar. Só que você tem que se colocar nas mãos do Senhor. Você tem que buscá-lo de todo o seu coração hoje, todos os dias. E a vitória do Senhor na sua vida é certa. Deus nos abençoe a todos. Eu quero fazer um convite aqui agora, um apelo para todos que estão me ouvindo. Você que está aqui embaixo, você que está aí na galeria, você quer nessa hora, ao final desse culto, renovar a sua aliança com Deus, entregando-se totalmente a Cristo para ser um discípulo, um seguidor, uma seguidora dele. Você está nessa hora disposto a dizer: Senhor, ajuda-me a te amar mais do que todos, a te amar mais do que tudo. Me ajuda, Senhor, a te amar mais do que a mim mesmo, a minha própria vontade. Eu quero ser discípulo teu para valer, Senhor. Não faz de conta, não vivendo um cristianismo meramente nominal, mas na essência eu quero ser discípulo, quero ser seguidor, seguidora. Quer? Levante-se agora então na presença do Senhor, para nós orarmos juntos a Deus.
E vai um outro pedidozinho aqui, rapidinho. Agora para você que é nosso convidado, nossa convidada, que está aqui hoje. Será que posso ter o prazer de orar agora, tendo você aqui mais perto de mim? Se você sair do seu lugar e vier até aqui, mesmo sem dizer nada, a sua mensagem é essa: pastor, igreja, eu peço que vocês intercedam junto a Deus por mim, porque eu ainda não sou membro batizado da igreja, mas eu quero me entregar a Cristo hoje, quero ser um discípulo dele. Isso é o que eu mais quero, é o que eu mais preciso. Você que é nosso convidado, nossa convidada, tem esse desejo no seu coração, venha até aqui em nome de Jesus, sem medo, não se sinta constrangido. Deus abençoe a senhora também. Quem mais? Talvez seu convidado esteja aí ao seu lado, você que é membro da igreja, pergunta assim para ele: quer que eu vá contigo? Eu vou. Mas vem aqui em nome de Jesus, que a gente quer orar por você também. A gente quer orar por sua família, pedindo a Deus para te dar força, para você ser um discípulo valoroso de Jesus. Vem aqui em nome do Senhor. Olha aí quantos estão vindo já. Deus te abençoe, meu amigo. Deus tem vitória para vocês. Que bom, graças a Deus. Que bom. Princesinhas, Jesus abençoe vocês. Que lindo, Deus abençoe vocês. Vem aqui em nome do Senhor. Nesse momento eu vou me unir em oração juntamente com a igreja, e nós vamos clamar a Deus pela vida de vocês, para que Deus os ajude a desfrutarem a maravilha que é viver a vida cristã, não iludidos pensando que é moleza, mas na dureza a vitória. É Deus quem cuida de cada um de nós em nossas batalhas. A nossa vitória vem dele, pelo poder dele. Tem mais alguém que quer vir aqui? Está aí meio constrangido? Tenha vergonha não. Estamos em família, né, pastor Arthur? Essa é uma família, uma linda família. Vamos orar então? Sim, pastor. Marcos, é você, Marcos, que ele está falando? O pastor Arthur está me dizendo que ele sofreu um acidente gravíssimo, caiu do 3º andar de uma... né? E ele está aqui pronto para ser batizado. Graças a Deus. Deus poupou a sua vida para lhe dar vida eterna. Louvado seja o Senhor. Que momento sublime. Vocês querem fazer a prece cantada, não é? Vamos fazer. Eles vão, depois que eu orar, eles vão cantar uma prece pedindo a Deus para abençoá-los, tá bom? Vamos orar. Pai querido, estamos aqui na tua presença, Senhor, é a tua igreja reunida e que te glorifica por tudo. Pai, eu te peço, Senhor, mesmo sem nada merecer, mas por tua preciosa graça, que tu continues abençoando essa igreja, Senhor. Pastor Rafael, os outros pastores que bondosamente o auxiliam, toda a liderança dessa igreja, todos os membros, inclusive os mais novinhos que foram batizados hoje. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja aqui em Botafogo, Senhor. Que essa igreja permaneça viva, unida, que os irmãos sejam santificados pela tua palavra, que eles vivam em santidade para a tua glória, Senhor, para que através da vida deles muitos ainda sejam alcançados para o teu reino, para que eles sejam cristãos genuinamente felizes, porque eles sabem de onde vieram, onde estão e para onde vão. Santifica e abençoa, Senhor, eu te peço, toda essa congregação. E Pai, com o nosso coração unido, nós te pedimos agora por esses nossos convidados que tiveram a coragem e a humildade de se colocarem aqui à frente. Pai, que eles voltem para casa hoje certos de que são filhinhos e filhinhas preciosos aos teus olhos. Perdoa os pecados deles, Senhor. Concede-lhes o Espírito Santo,
para que eles compreendam e amem tua palavra, para que eles te sigam, Senhor, em toda e qualquer circunstância. Faze deles, Pai, verdadeiros discípulos. Toma-os nas tuas mãos. E a todos que estamos aqui, concede-nos a tua paz, a paz do céu, que excede todo entendimento. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. Espírito constantemente nos dê a fé para guardar o Rei que breve virá, logo o Senhor virá nos buscar. Deus os abençoe.